Oi, alunos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos iniciar essa aula de ciências e esse capítulo ele trata sobre locomoção e sustentação do corpo, né? E não tem como falar de locomoção sem falar dos ossos e dos músculos, né? E de todo o aparato que vai estar relacionado com os ossos e com os músculos, os ligamentos, articulações, tendões e os nervos também. Então vamos começar falando sobre os ossos. O que são os ossos? Os ossos, eles são um tecido, né? Um tecido rígido que tem a função de sustentar o corpo, proteger os órgãos internos, fixar a musculatura do corpo, formar o sangue e ser reserva de íons de cálcio, tá? Porque a constituição do osso, ela envolve o cálcio, né? Na composição química do osso. E falando da constituição, o osso ele é constituído de 3 tipos de tecido. Aqui nós vemos 2, né? Que é o periósteo, o endósteo. Aqui a gente tem a descrição do periósteo, é o tecido conjuntivo que reveste a superfície externa do osso. Então é como se fosse a capinha, a parte de fora do osso. Já o endósteo é o tecido conjuntivo que reveste as cavidades do osso, incluindo os espaços e cavidades medulares. Vamos fazer um parênteses aqui para falar o que é o tecido conjuntivo. Relembrar vocês. Nós estávamos estudando lá em sala de aula as células, né? E o conjunto de células com a mesma característica, com a mesma função, vai formar um tecido. Esse tecido nós vamos ter no nosso corpo diferentes tecidos, porque nós temos diferentes tipos de células. E o tecido conjuntivo é um tecido de revestimento e de junção. Então ele está presente em todo o nosso corpo. E aí tem vários tipos de tecido conjuntivo, tá? No caso do osso, nós vamos ter o periósteo e o endósteo, né? Então, o periósteo fica por fora, o endósteo, ele reveste a parte interna do osso, né? E aqui nós vamos ter também a medula dentro do osso, na parte interna. No endósteo está ali o tecido medular. Então, a medula óssea é uma estrutura mole que está no interior do osso. E tem 2 tipos de medula. Tem a medula amarela e tem a medula vermelha. A medula amarela, ela é constituída por tecido adiposo, que é tecido de gordura. Então, olha só, a gente já falou 2 tipos de tecido. Tecido conjuntivo e tecido adiposo. Tecido conjuntivo, de revestimento. Tecido adiposo, tecido gorduroso, ele é rico em gordura. Além da medula amarela, a gente tem a medula vermelha também, que é a produtora das células do sangue, hemácias, hemoglobina. Então, para você ter uma ideia, onde é formado o nosso sangue? Dentro dos ossos, né? Não são todos os ossos que têm essa constituição aí com medula, tá bom? Nós vamos ver que tem ossos que não têm medula na parte interna, são ossos ocos, tá bom? Então, olha só. Nesse slide a gente tem a estrutura dos ossos. Aqui a gente tem um exemplo de um osso longo, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar dos tipos de ossos. O osso longo, ele tem o seu comprimento, tá? Maior do que a sua espessura. Então, ele é um osso grande, comprido, mas ele não é muito grosso, né? E aqui você tem que, tá falando embaixo, que ele é o húmero. É o osso do braço, tá? O osso que a gente tem no braço aqui, ó. Braço, tá? Vocês podem ver aqui o nosso braço. Vocês podem pegar, sentir no braço de vocês. Depois do braço, vocês vão ter o antebraço, certinho? Então, olha lá. O osso, ele tem essas células aí no interior dele. Essas células só vão estar presentes no interior de ossos que tem medula, tá bom, meninos? Então, essas células são chamadas de células hematopoéticas. São as células precursoras das células sanguíneas. E aqui do lado a gente vê o esquema de um osso longo mostrando a medula óssea vermelha, localizada nas cavidades da parte esponjosa do osso. Então, aqui você tem uma fotomiografia, né, ao microscópio eletrônico em cima,
que você vê essas células aí, que eu acabei de falar. Elas estão presentes na medula. Então vamos lá observar. Tá vendo essa parte que eu risquei de vermelho? Essa daí é a cartilagem que está em cima dela, é a cartilagem articular, tá? Então é onde o osso vai se encaixar na articulação para ele poder se movimentar. Depois nós vamos falar de articulação mais pra frente. Essa parte que eu circulei de vermelho, você pode ver que é o osso esponjoso. Por que ele é esponjoso? Ele parece uma esponja, olha lá, um monte de buraquinho. E esses buraquinhos têm a medula vermelha e alguns têm a medula amarela. Então vamos lembrar, a medula vermelha produz células sanguíneas e a medula amarela produz células de gordura. Embaixo aí de azul, onde eu circulei, nós vamos ver essa parte aí onde está passando uma artéria. Tá vendo? Artéria nutrícia em foramen nutrício, tá? Então a artéria passando por dentro do osso. E aí você vê o endósteo, um osso compacto, né? O compacto por quê? Porque é duro, resistente. Lembra que a gente falou que é uma estrutura rígida, é um tecido rígido? O que é rígido? É que é resistente quando ele está saudável, tá? Porque nós temos também doenças dos ossos que faz com que ele fique frágil. Não, então ele perde essa capacidade de rigidez, de resistência. E aí você vê a cavidade medular no interior. Então, onde passa essa artéria é a cavidade medular. Ela vai alimentar, né? Vai ser alimentada, na verdade, né? Essa artéria, por essas células que estão sendo produzidas aí dentro da medula, no osso esponjoso, né? Então, você vê que a estrutura é epífise proximal, metáfise, diáfise é bem longa, né? A metáfise embaixo também e a epífise distal. Então, tem a proximal e a distal. Todas elas têm cartilagem. Por quê? Porque a cartilagem, ela vai proteger o osso de não se encostar com outro osso. Então, um osso não pode se encostar no outro, porque vai desgastando, machucando. E dor nos ossos são terríveis. Então, a gente tem as cartilagens que protegem as extremidades dos ossos, para que não haja contato direto com outro osso, tá? Além disso, na cartilagem tem um líquido, que a gente vai falar sobre ele mais pra frente. Esse líquido lubrifica a cartilagem. Então, a cartilagem, ela é mais molinha, mais macia, mas ela precisa também desse líquido que lubrifica ela, senão ela vai ressecando e vai desgastando e não vai perdendo a sua função, que é de proteger os ossos, evitando desgastes. Aqui a gente tem a divisão do esqueleto, tá? Então o esqueleto é o quê? É o conjunto de ossos que formam o nosso corpo. Então tem um monte, né, de ossos com as suas características, com as suas funções. E aí nós temos que o esqueleto humano adulto é composto de 206 ossos divididos em duas partes. Então você pode ver que nós temos a parte axial, que é formada por cabeça, pescoço e tronco, é o centro, né, o eixo. E nós temos a parte apendicular, que são os membros superiores, inferiores, né? Então ali você pode ver de azul no primeiro esqueleto a parte axial, né, cabeça, pescoço e tronco. E no segundo esqueletinho maior aí, com as perninhas, né, você pode ver os ossos que compõem a parte apendicular, né, que é os membros, né, que nós vamos pegar lá desde as pás, né, passando pela a clavícula ali, e aí vai formar os braços. Nós vamos ter também a bacia, a coxa, né, o osso da coxa, que é o fêmur, e a canela e os pés. Então, esses são membros. Cabeça, pescoço e tronco é o eixo, né, de onde vai sair esses membros. É o centro, né, cabeça, pescoço e tronco. Aqui vocês podem ver a classificação dos ossos. Então, isso é muito importante, a classificação, porque ela faz com que a gente aprenda os nomes dos ossos. Então, quando a gente classifica, a gente diferencia também, né? A gente separa em grupos, a gente agrupa. E isso faz com que a gente aprenda os nomes. Então, você pensa, 206 nomes, professora, como é que eu vou aprender todos eles? Então, assim, você aprende naturalmente, é uma aprendizagem natural e muito rica a partir da classificação. Então, nós vamos começar falando dos ossos chatos ou planos, né?
Esses ossos chatos ou planos, eles têm o quê? A largura e o comprimento são maiores que a espessura, ou seja, são ossos que são largos, achatados, né? Tem um comprimento maior também do que a espessura, mas são ossos finos, né? Que a largura e o comprimento deles são maiores que a espessura. Exemplo, escápula. O que é a escápula? Eu falei agora no outro slide, que é a pá, né? O que a gente chama de pá aqui nas nossas costas. É a escápula. O osso do quadril, né? Ali na bacia. Os ossos do crânio, parietais e occipital, tá? Então, são ossos chatos. Aqui nós temos os ossos curtos, tá? Equivalência das 3 dimensões. Então, tem as 3 dimensões equivalentes, né? São todas as dimensões bem parecidas, comprimento, largura, espessura, não tem muita diferença. Aqui como exemplo tem os ossos da mão, que é o carpo, e os ossos do tarso, que são os pés. Aqui a gente vê a superfície volar, que é a palma da mão, né? E o osso do pé direito na superfície dorsal, na parte de cima do pé. Aqui a gente também tem os ossos irregulares, que não tem forma definida. São as vértebras, tá? Da nossa coluna. Então você pode ver, elas têm funções específicas, porque elas estão ligadas a nervos, né? Por onde passa a medula espinhal, importantíssimo, porque protege a medula, né? E ela liga, né, o cérebro com o resto do corpo. Então tem a ponte, tem um bulbo que estão ali pertinho, que faz a conexão para a gente poder levantar, caminhar, dobrar a coluna, sentar, deitar, pegar as coisas. E um probleminha nessas vértebras pode causar a paralisia, né, de ações, né, até uma para ou tetraplegia. E aqui a gente tem um osso longo, no qual o comprimento, perdão, tá? Comprimento, né, que é o tamanho, é maior que a largura e a espessura. Eu falei isso pra vocês. Ele é um osso que é longo, né, ele é compridão, né, comprido, mas ele tem a largura e a espessura dele que não é assim, que não acompanha o comprimento. Então você tem o fêmur, que é o osso da coxa, e do outro lado você tem os ossos do antebraço, né? O antebraço aqui, antes da mão vem o antebraço, que a gente tem o rádio e a ulna. Perdão, tá aparecendo isso aqui, não tem nada a ver com a aula. Então, meninos, vamos finalizar essa apresentação, os slides. Só uma introdução a respeito dos ossos, tá bom? Depois a gente vem com os exercícios para vocês estarem fixando. Sempre que vocês necessitarem, voltem nessa aula, tá? É uma aulinha curta para ajudar nessa fixação do conteúdo sobre os ossos, tá? Um beijo, bons estudos.